Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui. Hoje estou aqui para uma videoaula da disciplina Fundamentos de Produção de Biomassa, que é uma disciplina que faz parte do Programa Integrado de Pós-Graduação em Bioenergia, que é um programa bem interessante, que é uma parceria entre as universidades paulistas, USP, Unesp e Unicamp. Então, aos alunos, aproveitem a disciplina e peço licença a vocês, porque vou subir esse vídeo no YouTube, então teremos outras audiências aí também. Tá? Então, quem está assistindo esse vídeo aí no YouTube, pessoal, essa disciplina, o programa como um todo é em inglês, tá? Tem uma visão aí de internacionalização. Então, por isso que os slides estão em inglês e depois eu vou gravar essa aula de novo em inglês, tá? Mas, como acredito que em português fica muito melhor para mim, para os alunos, então eu estou fazendo a videoaula aí nesses dois idiomas. Então, esse aqui é em português e por isso que os slides estão em inglês, tá, pessoal? Então, para quem não tiver alguma dificuldade aí com o inglês, eu peço desculpas, mas tentarei ser bastante claro. E também tem alguns prints de tela, algumas coisas assim que estão em português, então não teremos muito problema. Dá para agradar todo mundo, bom? Então vamos lá. A ideia desta videoaula é trazer aí conceitos sobre agricultura 4.0. Ou eu vou colocar uma incógnita aí desde o começo, porque boa parte dessa aula é discutir um pouco o que é essa tal agricultura 4.0, ou o que é agricultura digital, ou o que é agricultura de precisão. Tá? Vou tentar com vocês aí fazer um discernimento entre essas denominações, mas ao final espero que cheguemos a um denominador comum, tá? A gente convirja aí para uma ideia que consiga abarcar todas essas definições ou essas nomenclaturas, muitas vezes até comerciais, tá bom? Aproveitando ainda uma introdução aqui, muitos dos alunos da disciplina não são agrônomos, engenheiros agrícolas, têm outras formações como química, outras engenharias. Então, alguns conceitos aqui eu vou ser um pouco mais básico, tá? Desculpe aí quem já tem uma formação maior no assunto, mas é essa a ideia da videoaula. Então, pessoal, sempre começo essa aula, outras aulas também, falando um pouco da evolução da agricultura. Já falei, inclusive, na videoaula passada da disciplina sobre esse slide, né, que é basicamente a nossa evolução aí a partir do momento que o homem deixou de ser nômade, começou a cultivar seu próprio alimento, é o início da agricultura, e depois nós viemos evoluindo, partimos aí para o uso de ferramentas simples, tração animal, o início aí da máquina a vapor, dos primeiros tratores. Aí as máquinas agrícolas foram evoluindo e ganhando tamanho e cada vez mais tecnologia embarcada para o que hoje é talvez aí chamada de agricultura 4.0, que é como eu falei, nós vamos conversar mais aqui, que aí eu tenho grandes máquinas, grandes áreas sendo cultivadas, muito sensor no campo e nas máquinas, muito dados sendo gerado, armazenado na nuvem, processado. Então, o agricultor hoje, quem trabalha no campo, tem que saber muito de tecnologia. Então, muitas vezes nós temos agricultores com mais idade, mas, às vezes não é muito adepto à tecnologia, mas tem as novas gerações trazendo tecnologia no campo, cada vez mais aí lidando então com máquinas maiores e mais tecnológicas para permitir o cultivo, a produção de alimentos em áreas também cada vez maiores. E isso com tecnologia embarcada, com inteligência artificial, com as máquinas se comunicando e muitas vezes o gestor, o agricultor, ao invés de ele ter que andar toda a fazenda na caminhonete para ver como que está o andamento do plantio, da colheita, como é que está
a operação, o operador está trabalhando na velocidade certa, com a regulagem adequada. Hoje é possível esse tipo de gerenciamento por meio de telemetria. Então, o agricultor, o gestor, no seu próprio escritório, no seu computador, no seu celular, ele consegue ver como que estão funcionando essas máquinas, como está o clima, com a previsão de chuva, de repente, em função da previsão de chuva, do clima, da previsão do clima, do estágio fenológico, de como está o desenvolvimento da cultura no campo, ele tem aí alguns alertas de potencial infestação de uma doença, por exemplo. Pode aí gerenciar como um operador de uma máquina tem trabalhado, buscando entender por que uma máquina talvez rende mais do que a outra, quebra mais, por que aquele talhão foi melhor do que o outro que teve outro operador, por que um talhão produziu mais, às vezes não foi por conta de operação, mas foi por conta do clima, de quando plantou, da situação do solo. Então, hoje, cada vez mais a gente tem conhecimento no campo. E é o que o pessoal vem chamando aí de agricultura 4.0, mas eu já adianto, apesar do título dessa videoaula ser agricultura 4.0, eu não gosto dessa denominação, porque tem muita controvérsia. Então, o que foi agricultura 1.0, 2.0, 3, 4, 5? Tá? Então, eu trago aqui alguns slides mostrando para vocês essas divergências do porquê é 4, por que é 4.0, quais foram as etapas anteriores, só para mostrar para vocês que eu não gosto muito dessa denominação. Tá? Aqui tem uma matéria, inclusive, da FAPESP, né, explicando o que seria agricultura 1.0. Bom, é aquela agricultura feita pelos mais básica, né, aquela agricultura feita quando o homem se firmou e começou a trabalhar aí com instrumentos mais simples, ferramentas, sem mecanização, ali, tração animal. Depois, de acordo com esse documento da FAPESP, a introdução da mecanização e cada vez mais conhecimento científico, agricultura 2.0. Depois, com avanços de telemetria, que eu acabei de falar para vocês, as máquinas enviando dados para um gestor, com sensores, rastreamento por satélite, esse tipo de coisa, eles denominam agricultura 3.0. E dizem que agora uma nova onda chega ao setor, a agricultura 4.0, caracterizada pela integração e conexão em tempo real das tecnologias que estão nessa página. Inclusive é um gráfico legal da FAPESP, que você consegue dar zoom nas tecnologias, bem legal. Vale a pena vocês procurarem essa página. Então, vejam, agricultura 4.0, eles colocam aqui que essa integração e conexão em tempo real dessas tecnologias. Se a gente for aqui para são uns slides da Embrapa, da doutora Silvia, da Embrapa Informática, ela tem uma definição um pouquinho diferente. Agricultura 1.0, tração animal. Depois a 2, já temos aí tratores, motor a combustão. Agricultura 3.0, aí já temos sistemas de direcionamento de máquinas. A agricultura de precisão, ela coloca como agricultura 3.0. E hoje, a agricultura 4.0, essas fazendas conectadas de forma semelhante à FAPESP. Eu já vi outras definições falando que a agricultura 3.0 era mais vinculada à biotecnologia, ao uso de sementes modificadas, um grande emprego aí de transgênicos no campo, e que a agricultura 2.0 foi a revolução verde, cada vez áreas maiores, pacotes tecnológicos em termos de insumos. Então, existem aí divergências. Aqui o Conectar Agro, outra definição, mas também parecida. Agricultura 1.0, feita à mão. Depois chegaram as máquinas. Depois, na 3.0, automação, a ideia de sustentabilidade. E a agricultura 4.0 hoje, essas tecnologias no campo. Então, vejam que há semelhanças, mas essas etapas da agricultura 1, 2, 3, 4.0 não são unânimes, não há um consenso aí. Essas etapas, então, elas são mais subjetivas.
Hoje temos aí empresas, aí pessoal falando de agricultura 5.0, né? Então vejam as divisões aqui. Então agricultura 2.0 falando de máquinas, fertilizantes, aqui Revolução Verde. Tá? Depois agricultura 3.0 já se fala de informação geoespacial, de satélites, GPS, sementes modificadas, então a biotecnologia, análise de solo, né? Então outras definições, agricultura 4.0, usar imagem de satélite, internet das coisas, a agricultura de precisão, e eles têm falado que a agricultura 5.0 é essa questão do deep learning, modelos em tempo real, dados, decisões em tempo real, que outros denominam como agricultura 4.0. Então vejam que não temos muito esse consenso aí. Alguns falam, inclusive, que a agricultura 4.0 é um termo roubado, né, que veio da indústria 4.0. Então, se vocês fizerem uma busca, vocês vão ver que a indústria 4.0 é definida como utilização dessa questão de conectividade, de inteligência artificial, de robótica na indústria. Então, trouxe esse termo agricultura 4.0 com essa ideia também, inteligência artificial, big data, robótica, e hoje o pessoal já está querendo falar de 5.0, então são denominações, tá, pessoal? Então, novamente, não gosto desta denominação. Se quiserem saber um pouco mais, entender um pouco esses termos, conhecer o que o pessoal está chamando de tecnologias da agricultura 4.0, teve uma edição especial aí da revista Ciência Agronômica, uma revista científica da Federal do Ceará. Eu até tive um artigo aqui de revisão com drones na agricultura. Vocês podem olhar lá, então tem bastante informação nessa linha de entendermos o que está sendo falado de agricultura 4.0, quais são essas tecnologias que estão na moda aí, que o pessoal tem falado bastante. Tem inclusive o primeiro artigo dessa edição especial do meu colega, professor Daniel Albiero, colocando essa questão de uma introdução terminológica, quais são os termos da agricultura 4.0. Tá? Então fica aí uma fonte de consulta para vocês também aí. Então, pessoal, uma coisa que confunde também então tudo isso, agricultura 4.0, estamos falando de sensor no campo, de big data, internet das coisas, sensoramento remoto, drone. Então isso o pessoal vem chamando talvez de agricultura digital, né? Então nós temos aí todos esses sensores embarcados na máquina, em órbita na Terra, temos drones, temos comunicação sem fio, comunicação em tempo real, processamento desses dados para tomada de decisão. Uma forma automática, uma forma aí de processamento desses dados, ajudando o agricultor na tomada de decisão. Então, esse é basicamente o conceito de agricultura digital. Tá aqui, obviamente, pessoal, eu estou falando aqui minha opinião, tá? De tudo que eu tenho lido. Eu sei que tenho colegas aí que pensam um pouco diferente, tá? Deixar isso bem claro. Mas, para mim, são coisas aí que se sobrepõem, né? O termo agricultura 4.0, a essência que eu tenho visto, de forma geral, tá? 4.0 ou 5.0, para mim, são a mesma coisa. E acho que não temos esse degrau, essa diferença entre o pessoal está falando de 4 para 5. Tá? Mas integração de dados, mineração de dados, internet das coisas. Então, há toda uma sobreposição aí. Inclusive, se a gente pegar mais um slide lá da doutora Silvia da Embrapa, a agricultura digital, o que ela coloca é isso também. Né? Então, sensores, big data, análise, essas tecnologias digitais que temos, satélites, drones, atuadores no campo, sensores sem fio. Tá? Então, estamos aí, acho que muitas vezes estamos nos apegando a um termo, mas estamos falando de algo semelhante. Peguei uma página aí de uma organização australiana também que coloca lá agricultura digital, o que estamos fazendo. Então, melhor entendimento do estado, tendência, predições de produtividade e sustentabilidade, manejo de risco, alerta em tempo real,
melhoramento genético, utilizando tecnologias aí, smart, tecnologias inteligentes, irrigação inteligente. Então vejam que os termos são equiparáveis. E aí, pessoal, não posso deixar de colocar agora o que eu entendo, tá? Nessas definições de agricultura 4.0, agricultura digital, smart farmer, esse tipo de coisa. Eu concordo com a opinião do professor Molim. Eu escutei, o professor Molim foi meu orientador no mestrado, no doutorado, então acho que é até natural que eu concorde com ele, né? Mas ele participou de um podcast do Bendito Agro, inclusive todos deveriam ver, aí tem no Spotify, esse aqui é um print do YouTube, né? Que ele não concorda com esse termo, assim como eu também não. Tá? Porque o que seria um produtor chegar para a gente, né? Chegar para alguém e falar, eu faço agricultura digital. O que seria fazer agricultura digital? Seria, de repente, ter um drone trabalhando na propriedade? Seria, de repente, usar imagem de satélite? Seria ter sensores nos tratores, dando algum tipo de alerta quando existe alguma anomalia no sistema hidráulico que pode quebrar a máquina? O que seria falar que fazemos agricultura digital? É algo assim. Então, para mim, parece mais um slogan. Então, concordo com o professor Molim quando ele fala que hoje o que temos é uma digitalização na agricultura. Então, nós temos esses equipamentos, essas tecnologias que estão coletando dados, muitas vezes transformando em informação, ou dependem de um técnico, de um gestor que pegue esses dados e converta isso numa informação, para que então tenhamos uma decisão gerencial, uma tomada de decisão no campo. Então, hoje, o que eu vejo, a revolução que temos no campo hoje, eu não gosto de chamar a revolução da agricultura digital, agricultura 4.0, a revolução que nós estamos vivenciando hoje, eu entendo que seja a digitalização na agricultura. Inclusive, esse foi o tema do Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão há 3 anos, em 2018. Então, essa ideia de agricultura digital, agricultura 4.0 já vinha forte e a ideia do Congresso foi deixar essa proposta, temos essa digitalização na agricultura. Então essa é a minha visão, o que temos hoje, a fase que estamos hoje de evolução, de desenvolvimento da agricultura mundial, é essa fase onde temos dados, temos sensores, temos inteligência artificial no campo. Isso é a digitalização da agricultura. Mas aí, o que eu trabalho hoje de fato, né? O que eu comento, o que eu mais falo, inclusive, aqui no YouTube. Eu tenho ministro de disciplinas, cursos a respeito. É sobre agricultura de precisão. E onde que a agricultura de precisão, esse termo também, mais um termo, onde que entra essa história da agricultura de precisão? Então, é digitalização na agricultura? A agricultura de precisão está dentro da agricultura digital ou é o inverso? A agricultura digital está dentro da agricultura de precisão? Pessoal, aqui também é mais um termo, tá? O que é feito? A agricultura de precisão é uma forma de gestão. E aí sim, para mim, faz sentido um agricultor falar, eu faço agricultura de precisão, porque ele tem uma mentalidade diferente. Ele precisa de sensores, de GPS de alta precisão, ele precisa de satélite, de drone, integrar tudo isso e fazer uma aplicação de adubo em taxa variável, por exemplo, ele precisa? Não necessariamente, mas ele tem uma mentalidade diferente. Quando falamos em agricultura de precisão, nós temos isso daqui em mente. Nós temos que, aí, convencionalmente, né, historicamente, cada vez nós temos áreas maiores, cada vez o agricultor conhece menos da sua área, cada vez ele tem menos conhecimento do que acontece em cada pedacinho da lavoura. Então, o que acontece é que nós temos um manejo homogêneo, ou seja, ele usa o mesmo cultivar de milho, por exemplo, na mesma população de plantas,
usa o mesmo padrão de adubação, aplica a mesma dose de herbicida na sua lavoura inteira, a mesma dose de inseticida na sua lavoura inteira, e depois, quando é perguntado com quanto você produziu, ele responde: produzi 60 sacas de soja. Então, tudo pela média, como se fosse tudo homogêneo. Só que, na verdade, o que o agricultor colhe não é homogêneo. Ele colhe muito variável. Isso aqui é um mapa de produtividade de cana-de-açúcar. Vejam a variabilidade. Eu tenho regiões aqui produzindo abaixo de 40 toneladas por hectare. Eu tenho algumas regiões produzindo mais de 100 toneladas por hectare. Então, ele faz um manejo todo uniforme para depois colher variável. Será que isso faz sentido? Para mim, hoje, isso não faz sentido. Se a gente explica isso para qualquer pessoa, para se explicar para o meu filho, você vai falar: peraí, não faz sentido. Por que eu vou aplicar tanto aqui, vou gastar tanto aqui, se eu vou produzir pouco? Tá? Então, não faz muito sentido isso. Porque se a gente tem uma produção variável e uma aplicação, um manejo uniforme, nós temos isso aqui, um retorno econômico também variável. Locais onde eu vou produzir, posso até produzir bastante, mas eu gastei tanto que eu vou ter prejuízo. Então, a minha ideia aqui, a ideia da agricultura de precisão é que cada vez a gente consiga melhorar a lucratividade em cada pedacinho da lavoura. Seja corrigindo os problemas, seja sabendo que existe um limitante de produtividade ali e, a partir daí, tomando alguma medida de convívio. Bom, se aqui eu sei que realmente sempre vai produzir menos, eu vou escolher um cultivar, uma genética de milho, de soja, de cana, que tolera mais esse ambiente. Ela é mais rústica, então eu não preciso investir tanto aqui numa adubação, por exemplo. Então eu economizo. Às vezes eu até produzo a mesma coisa que eu estava produzindo, mas eu economizo a aplicação de insumos. Então aumenta a minha rentabilidade. Às vezes eu tenho uma área aqui melhor, se eu utilizar um cultivar ainda mais exigente, aplicar mais adubo, ter mais cuidado com essa área, talvez eu consiga produzir ainda mais e melhorar ainda mais a minha rentabilidade. Então, o que nós temos hoje na agricultura, que a agricultura de precisão nos permite, é essa grande oportunidade aí de melhorar o uso de insumos, otimizar os retornos econômicos. Muitas vezes nós conseguimos aumentar a produtividade, às vezes não, a gente consegue reduzir o uso de insumos, o que já aumenta a lucratividade, com todo um apelo ambiental também. Porque a ideia é eu realizar o manejo, aplicar o insumo só onde ele é necessário, só na dose que ele é necessário. Então, quando eu faço uma aplicação pela média, vai ter lugar que às vezes eu vou aplicar até menos do que precisa e vai ter locais que eu vou aplicar muito mais do que precisaria. E isso é impacto ambiental. Estou usando insumos mais do que eu devo. Posso ter insumos que são escassos. Em poucos anos, em poucas décadas, pode ser que eu não tenha mais esse insumo disponível. Posso estar usando insumos que têm algum tipo de contaminação no solo, na água. Então, eu tenho que usar com muito cuidado, tenho que otimizar, tenho que fazer isso de forma racional. Então, a agricultura de precisão vem nesse sentido. Vejam aqui um exemplo. Essa aqui é uma imagem aérea que um aluno da disciplina de agricultura de precisão que eu estou conduzindo este semestre me mandou. Depois da aula, eu falei que eu precisava atualizar a imagem que eu tinha, ele mandou essa imagem aqui, que é dessa tríplice fronteira aqui entre Tocantins, Pará, Mato Grosso. Vejam a variação, só olhando para a cor desse solo, vejam a variação que nós temos na área. Vejam isso daqui, vocês conseguem enxergar, né? Essas regiões mais vermelhas, mais amarelas, mais esbranquiçadas, alguma região aqui parece até um pouco de pedra florando, não dá para a gente ter certeza, mas vejam essa variabilidade. Será que faz sentido manejar essa área uniforme? Não faz o menor sentido. Então, a ideia da agricultura de precisão é a gente identificar essa variabilidade e manejar essa variabilidade, tirar proveito dessa variabilidade. Então, tem uma definição muito simples de agricultura de precisão que eu gosto, que é
A agricultura de precisão é a aplicação do conhecimento agronômico de forma localizada. Tá? Eu gosto bastante dessa definição, porque na academia e nas aulas, né, na graduação, a gente aprende muitas vezes a coletar uma amostra aí de solo, fazer uma amostragem de pragas para ter uma média da área toda e ter um único manejo. A ideia não é isso, a ideia é a gente representar cada pontinho desse aqui muito bem para termos um manejo adequado para esse cantinho da área, por exemplo, para essa mancha de solo mais amarelo que está nesse canto aqui. Essa é uma definição muito simples, mas é que eu mais gosto de agricultura de precisão. Tá? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar outras. Vamos falar que é o uso de ferramentas, tecnologias avançadas no campo e tal, mas não gosto muito dessa ideia. Eu gosto da ideia que é uma forma de gestão que leva em conta a variabilidade, que tira proveito dessa variabilidade. Tá? Então vejam que aqui o conceito é um pouco diferente da tal da agricultura digital. A agricultura digital vem nessa ideia de uso de sensores, inteligência artificial no campo. Até que ponto eu posso falar que eu faço agricultura digital? Eu tenho só um drone e eu tenho a máquina comunicando com o celular do gestor. É agricultura digital? Você faz? É difícil. Já a agricultura de precisão, eu quero manejar isso aqui de forma localizada. Eu sei que tem diferença e eu quero tirar proveito disso. Aí você está fazendo agricultura de precisão. Pode ser que não faça tudo que pode. Pode ser que você faça primeiramente uma adubação em taxa variável, depois você parta para uma semeadura em população variável, depois você vá para uma descompactação específica em algumas regiões e por aí vai. Você vai cada vez melhorando o seu manejo. Mas você faz agricultura de precisão. Então, na agricultura de precisão é muito parecido também, né? Nós podemos, tá, pessoal? Não que eu tenha que lançar mão desse monte de tecnologia. Eu posso lançar mão de vários sensores, posso lançar mão de amostragem de solo, posso fazer aí uma detecção automática de planta daninha, posso fazer uma aplicação em taxa variável de adubo, de inseticida, de fungicida, posso ter um mapeamento de produtividade, colocar esse mapeamento de produtividade junto com todos os outros dados que eu tenho para fazer zona de manejo, para tomar uma decisão para a safra seguinte. Posso fazer tudo isso, mas sempre visando variabilidade na área. Tá? Então, aqui também eu estou integrando dados, trabalhando com Big Data muitas vezes, internet das coisas, inteligência artificial, sensores, mas o foco aqui é local, é trabalhar com variabilidade. E pode ser que eu não tenha nada disso e trabalhe com variabilidade também. O pequeno agricultor, o agricultor familiar, eu costumo dizer que ele faz agricultura de precisão. Por quê? Ele tem lá os seus 20 canteiros que ele produz plantas hortícolas, olericultura. E ele sabe em cada um dos canteiros qual que ele deve colocar cenoura em determinada época do ano, qual ele sabe que ele tem que incorporar composto orgânico para ter uma boa produção, ele sabe onde ele tem mais problema de uma determinada praga, ele faz toda uma rotação ali, levando em conta a variabilidade, levando em conta seus 20 canteiros de produção, ele sabe o que acontece em cada um. Aquele lá mais embaixo do terreno, eu sei que lá é mais frio, então eu sei as culturas que eu posso colocar no inverno. Tá? O pequeno agricultor já faz. Então essas ferramentas de sensoramento, às vezes elas são aplicadas mais para o agricultor maior. É uma forma dele conseguir entender os seus 10 mil hectares. Mas é mandatório? Não é mandatório. Tá? A forma de gestão leva em conta a variabilidade. Isso é mandatório. E aí depende do tipo de ferramenta que ele lida. Então eu costumo colocar essa imagem aqui para tentar discernir essa ideia da agricultura digital e da agricultura de precisão. Tá? Eu não concordo com alguns colegas que falam que uma está dentro da outra. Eu acho que a agricultura de precisão é bem claro o que é. É o tratamento da variabilidade, buscando tirar proveito disso, que é isso daqui. A agricultura digital, o que é chamado de agricultura digital, agricultura 4.0 hoje, para mim também é relativamente claro, que é o uso de tecnologia digital no campo.
Então, é inteligência artificial, sensores, isso que a gente está falando. Mas isso daqui, a agricultura digital, não necessariamente visa o tratamento da variabilidade na lavoura, no talhão. Às vezes eu tenho essa inteligência artificial para avisar o agricultor que eu tenho grande chance de ter ferrugem na minha área. Mas isso não é para o meu talhão, para o meu pivô central. É para a minha fazenda inteira. Às vezes eu tenho equipamento, eu tenho aí algumas informações vindas do trator que não é para fazer o tratamento localizado. É pensando em gestão de frota, é pensando em velocidade de operação, é pensando em manutenção das máquinas. Então, isso não é a essência da agricultura de precisão. Então, são coisas distintas. Tá? Isso porque temos outros termos aqui também, né? Agricultura digital, smart farmer, precision farming, ou outras coisas. Tá? Então, o que eu considero é que, no final das contas, daqui a alguns anos, essas denominações aí não vai mais existir. Acho que vai estar tão embutido na cabeça do agricultor, na cabeça dos alunos que estamos formando aí na academia, que a variabilidade precisa ser levada em conta, ou seja, essa ideia da agricultura de precisão, a variabilidade das áreas precisa ser levada em conta, que a gente não vai precisar mais falar é agricultura de precisão, eu faço agricultura de precisão, já está embutido na cabeça do aluno, na cabeça do gestor. Também não vou precisar discernir a agricultura digital da agricultura, não sei qual seria o oposto aí da agricultura digital, porque essas tecnologias já estarão no campo, já estão no campo. Sensores nas máquinas, drone, estação meteorológica, já está no campo. Então eu vejo que essas coisas vão se sobrepondo, todas essas denominações, todas essas tecnologias, para no final das contas, simplesmente nós temos uma agricultura bem feita. Uma agricultura tecnológica, não posso nem dizer isso, porque o pequeno agricultor tem muita tecnologia ali, tem muito conhecimento ali no pequeno agricultor. Ele pode não ter uma enxada digital, ele pode não ter as ferramentas digitais, mas tem muita tecnologia, muito conhecimento ali. Desde o híbrido, do material genético que ele usa, das práticas agronômicas que ele adota. Então, eu acredito que no futuro próximo, basicamente, vai ser agricultura bem feita. É uma agricultura sustentável. É a agricultura, inclusive, que o Brasil tem que fazer. Então, nós vamos tendo essa interface cada vez maior aqui. Então, nós teremos cada vez mais digitalização da agricultura, tecnologias digitais, trabalhando com a variabilidade das áreas, se sobrepondo para, no final, termos aí uma agricultura bem feita. Então, o que eu entendo é que nós teremos essas tecnologias, essas visões de agricultura digital 4.0, até agricultura de precisão, nos levando para uma agricultura mais sustentável, rentável e ambientalmente correta. Essa é a minha visão. E essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês aqui nessa videoaula para os alunos do curso de Bioenergia, dentro dessa disciplina de Fundamentos de Produção de Biomassa, e também aí para quem for assistir essa videoaula aí no YouTube, que vai estar aberta. E, pessoal, tanto os alunos quanto quem for assistir aí do YouTube, fique à vontade para comentar aqui embaixo do vídeo, tá nos comentários do YouTube. Comente aí que sempre que possível eu ou os meus alunos, os alunos do GITAP, vão responder aí vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. E se tem interesse nesse assunto, dê uma olhadinha nos nossos vídeos aqui também do canal, que tem bastante coisa falando aí de agricultura de precisão, de dados espacializados e por aí vai. Joia? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição e entre em contato se tiverem dúvidas. Até a próxima.